Graça e paz, irmãos. Hoje o pastor falou que tinha falado para a igreja que nós éramos como pais para ele. Aí eu fiquei pensando, o pessoal vai pensar que eu vou estar chegando lá com uma muletinha ou com uma bengalinha, que eu sou bem velhinho. Já estou idade avançada, mas ainda não estou precisando da bengala. Graças a Deus. Irmãos, amigos, desde 1983, eu tive uma chamada para o ministério um pouco, na minha opinião, um pouco tardia, porque quando nós tomamos a decisão, eu digo nós porque como os meus filhos já eram pré-adolescentes e eles tinham uma vida mais ou menos abastada, eu tinha um emprego onde dava uma certa condição para a família, aí tivemos que tomar a decisão juntos, porque iriam sair os privilégios. Mas eu quero dizer aos irmãos que valeu a pena. Eles nunca estudaram num colégio igual o Wagner naquele tempo, e foram estudar lá, com bolsa completa. Então glorifica a Deus, porque eles tiveram a oportunidade de continuar tendo um padrão, pelo menos educacional, muito bom, e assim nós cumprimos com a nossa parte. Hoje o meu filho mais velho, ele é pastor de uma igreja no estado de Massachusetts, na cidade de Somerville, que faz parte da Grande Boston, e eu tenho assim, até fico um pouco empolgado, que é o templo brasileiro mais bonito da Grande Boston, é o nosso, totalmente pago para a glória do nome de Deus. Deus nos deu. Não falei para Deus, Senhor, eu quero dinheiro para comprar o templo. Mas nós falamos, nós queremos esse templo. Por que nós pedimos? Alugávamos. E pedimos o templo para Deus, porque a igreja americana tradicional está morrendo. Não há exceção de denominação. Está morrendo pelo fato de que os jovens, eles não têm nada que possa atrair. E o que eles querem atrair, o que a igreja tradicional quer atrair é com festas, com encontros. Até bailes algumas igrejas promovem no dia de sábado. Então, Deus não está dessa forma abençoando. E tinham 8 pessoas, nenhum jovem, 8 pessoas apenas, quando nós compramos o templo. E em 5 anos, para a glória de Deus, nós pagamos. Quando completou os 10 anos, aí o dia que completou 10 anos que nós estávamos nos Estados Unidos, aí Deus nos mandou para a Flórida para tomar conta de uma igreja que o nosso filho tinha iniciado. Ele se formou e foi iniciar uma igreja na Flórida e nós trocamos. E assim ele pôde também continuar os seus estudos e está até hoje. A igreja remoçou, está cheia para a glória de Deus. Não levamos o pastor José Erivaldo até hoje lá, porque na vez que ele foi tentar, não conseguiu, não deram visto. Mas pelo menos nós intentamos levá-lo. Somos amigos. Fizemos parte de um pequeno grupo que todas as noites, depois da janta, nos reuníamos lá no campo de futebol de salão que tinha, nos reuníamos lá ou então na nossa casa para orar. Fomos um grupo até o final do nosso curso. Nós estivemos como colunas de oração ali no seminário, para a glória do nome do Senhor. E Ele nos honrou e tem nos honrado. Tem nos honrado o pastor, tem honrado a todo aquele grupo que se dedicou à oração. Irmãos, provavelmente vocês vão perceber que eu não tenho um vocabulário muito rico, porque a gente lá nos Estados Unidos, a gente perde o português e não aprende o inglês. E eu vinha ontem escutando um brasileiro que está há muito tempo lá nos Estados Unidos, e ele vinha falando no avião, conversando bastante, mas que sotaque feio. Eu falo, que sotaque feio, porque nem é um português de americano, mas é porque a gente perde a musicalidade.
Eu já melhorei um pouco, porque estou aqui no Brasil desde janeiro, fiz 2 viagens. Nesse ínterim, eu fiz 2 viagens aos Estados Unidos, mas há 3 meses aqui, ou mais de 3 meses um pouco, já melhorei um pouco. Mas você me perdoe, não é porque eu queira falar com qualquer tipo de sotaque, mas é porque a musicalidade vai embora. Irmãos, vamos então pensar agora um pouquinho na palavra de Deus, amém? Eu estive ontem me preparando e hoje também, e quando eu estava me preparando, Deus mudou o texto, a mensagem não, mas o texto ele mudou. E eu gostaria de que vocês pudessem ficar de pé em respeito à palavra de Deus, e o texto que nós vamos basear a mensagem em parte no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1, todo o capítulo 1. Neemias 1. Diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. Grande miséria, e ele completa dizendo, e desprezo. Grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Senhor. Eu vou continuar a leitura, mas eu queria que vocês repetissem comigo a leitura do versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vou continuar a leitura. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua poderosa mão. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar. Suplicamos a tua graça, Senhor, sem ela não podemos sobreviver. Deus, nós dependemos exclusivamente do Senhor. Nada temos, nada somos, mas queremos em nome do Senhor Jesus
que o Senhor olhe para nós com teu olhar de bondade, teu olhar de misericórdia, e fala ao nosso coração nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, em nome de quem nós agora clamamos ao Senhor, que o Senhor Jesus venha trazendo uma unção especial sobre este lugar. Continua, Senhor, te fazendo presente, e que o Senhor fale direto ao nosso coração, para a glória, para a honra e o louvor do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, tem uma missionária que o pastor José Erivelto conhece. O nome dela é Marilena Ferreira, ela é de Campina Grande. E ela estava conosco na casa que nós alugamos em Aldeia, há poucos dias atrás, e nós estávamos falando a respeito de algo que está acontecendo no Brasil. De toda a miséria, a desgraça tem se espalhado pelo mundo afora. E comentando exatamente o que estava acontecendo em Manaus, em Rondônia, em Natal. Coisas horríveis, que não é bom entrar em detalhes, mas coisas que jamais imaginávamos que iria acontecer. Quando vimos o noticiário e apresentava aquelas coisas que estavam acontecendo ali através dos islâmicos, o mundo ficou estarrecido, mas passou. Se nós estivermos pensando o que é que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, a maneira como o ser humano ficou desqualificado, sem valor, o ser humano não tem mais valor. As atrocidades cometidas contra determinados seres humanos, não se pode jamais imaginar que isso viesse a acontecer, não se podia imaginar. Existem declarações de políticos que dizem, e pessoas que dizem que bandido bom é bandido morto. Esquece que é um ser humano que pode ser recuperado, como foi o ladrão, no último momento da cruz. Teve a oportunidade de ser salvo por Jesus. Estavam comentando a respeito disso e de repente Deus me falou ao coração de maneira forte. Eu falei, Marilena, nós vamos parar de comentar. E não vamos nos acostumar com esse quadro. Sabe o que Deus está me falando aqui agora? Que nós somos participantes da história, do que está acontecendo aqui, que está acontecendo no mundo. Nós não estamos sentados como num círculo, participando da arquibancada, olhando e achando graça, ou às vezes até chorando. Nós somos participantes. Quando Deus me falou que nós somos participantes, Deus me falou que nós podemos mudar a história, irmãos. Eu pedi para que repetíssemos o versículo 4. E eu quero reler mais uma vez. E tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, e a primeira coisa que ele diz ali, e chorei. Mas não fica só no chorar. Lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias interferiu, ele clamou a Deus, ele pediu. E a igreja de hoje precisa interferir, a igreja de hoje precisa se levantar. A igreja de hoje tem o poder de mudar a história, de mudar o rumo das coisas que estão acontecendo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, precisamos mudar a história. Nós não fomos chamados para ser assistentes ou para assistir um espetáculo. Nós fomos chamados para participar deste espetáculo, interferindo naquilo que está sendo encenado. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu estive pesquisando um pouco a respeito da vida de Neemias. Quero dizer para os irmãos do Velho Testamento, minha mulher ama Isaías. Já eu me dediquei tanto a Neemias que vocês não têm ideia. Eu gosto demais desse livro. Eu pesquisei a respeito dele e disse a história, ou aquilo que eu pesquisei, que ele era da tribo de Judá, descendente direto de Davi.
nasceu no cativeiro. E àquela altura ele estava servindo como um primeiro-ministro do rei. Ele sempre direto se apresentando ali ao rei, ele ajudava a tomar as decisões, ele estava ali assistindo ao rei. Ele tinha influência, mas ele não confiou na influência que ele tinha, mas ele chorou, lamentou por alguns dias, esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. E às vezes nós queremos fazer as coisas pela nossa própria força, esquecendo-nos de que precisamos estar buscando do Senhor direcionamento, revestimento, a hora de agir, a hora de reagir. Precisamos buscar de Deus a orientação. Irmãos, a essa altura, Esdras já havia reconstruído a cidade. E o que representava a proteção da cidade, ou quanto a cidade era confiável e forte, os nobres não moravam lá, porque a cidade não tinha muro, não tinha portão. Qualquer um podia entrar e fazer o que quisesse. Eles precisavam ficar protegidos pelos muros, pelos portões, para que daí então aquelas pessoas mais bem-sucedidas pudessem voltar a morar na cidade. E isso durou 70 anos de cativeiro, além de 72 anos que eles passaram tentando reconstruir, tentando fazer as coisas e para Jerusalém voltar a ser o que era, e não conseguiam. Sempre se levantava algumas coisas contra aqueles que estavam trabalhando na obra. Dedique um pouco, leia um pouco, aproveite depois e leia o livro de Neemias, perguntando a Deus o que Deus quer falar para vocês, lendo este livro. Depois de saber o que estava acontecendo, Anani foi visitá-lo. Depois de saber o que estava acontecendo, ele não ficou assim como que levando a coisa como se nada tivesse acontecendo. É o rumo da história. Apareceu no Jornal Nacional, apareceu na Bandeirantes. Então, está normal, isso aí é isso aí. Minha vida, eu tenho que tocar para frente. Mas não será assim que muita gente está vivendo hoje, vê as notícias e simplesmente isso está ficando normal, normal demais. Não, irmãos, não é normal. A igreja foi chamada para fazer a diferença. A igreja foi chamada para interferir na história, para mudar o rumo das coisas que estão acontecendo. Agora, morreram 6. Não foi? Morreram 6. Mas já morreram quantos? Nem se sabe quantos ainda morreram em Natal. Irmãos, não foi assim com Neemias. Não deve ser assim conosco. Esta palavra, em nome do Senhor Jesus, é para que a igreja tome posição, faça a diferença. No momento que ouvir alguma coisa que realmente ataca o seu coração, fere os seus ouvidos, os seus olhos, dobre os joelhos, peça ao Senhor, meu Deus, muda a história, não pode continuar assim. Eu percebi uma coisa, as pessoas passam pelas calçadas, aqui não sei, eu andei pouco em Caruaru, mas até na minha cidade, eu sou de Garanhuns, às vezes as pessoas veem um homem jogado na calçada, às vezes até com um papelão, fazendo papelão à cama, a coisa já se tornou tão normal, que a gente não olha, não há compaixão. E eu aprendi uma coisa, que vivendo lá nos Estados Unidos, o tempo que eu vivi, o que vivo, a primeira coisa que se faz é telefonar para a polícia e dizer, tem um homem caído aqui. Ninguém vai pegar nele, mas vai ligar e dizer, tem um homem caído aqui. Quantas vezes a gente já passou, eu digo a gente que incluo também, já passou por alguém jogado na calçada e diz, é um bebum qualquer, é alguém que está aí jogado mesmo, e pronto, não se toma nenhuma atitude, porque é o normal, está se vendo isso todo dia, toda hora, mas não é um ser humano que está ali? É um ser humano. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um irmão que passou 37 anos desaparecido. Um dia, eu deixei de orar por ele, eu sempre dizia, Deus, em nome de Jesus, faça com que Gilberto dê notícia da vida. Desapareceu completamente, 37 anos.
Um dia minha sogra me ligou, que o telefone da casa dela é no meu nome lá em Garanhuns. Nós compramos naquela época que um telefone a gente pagava em dólar aqui. Era uma dificuldade terrível. E para se falar com os parentes tinha que se ter um telefone. E a minha sogra me ligou falando, Davi, tem um pastor de Minas Gerais que queria falar com você e eu não falei aonde é que você estava, nem dei nenhum contato, mas eu falei que deixasse o número que você ia entrar em contato. Ele falou que é urgente e é muito importante. E o pastor me ligou. Aliás, eu liguei para o pastor. Ele disse, Seu Davi, o senhor tem quantos irmãos? Eu falei, eu tinha 5. Hoje só tenho 3. O senhor pode citar o nome deles? Aí eu citei, e ele, quando eu falei Gilberto, aí ele falou, o que foi que aconteceu com ele? Falei, 37 anos sem nenhum contato, ele desapareceu, eu já o tenho por morto. Sabe o que aconteceu? Nós somos criados com culto doméstico, com oração, com leitura de Bíblia. Eu aprendi a ler a Bíblia aos pés do meu pai. Eu lia e ele corrigia. Foi assim que meu pai nos criou. Irmãos, ele falou que meu irmão, aos domingos e às quartas-feiras, ia para a porta da igreja e ficava esmolando a porta da igreja. 37 anos vivendo de bebida e de desemprego, jogado nas ruas. E ele falou que um dia de domingo, ele não apareceu, ele foi aonde era o lugar que ele costumeiramente ficava, e o encontrou, envolto em trapos, e a própria bilis estava enlameado com vômito e com bilis, sem mínima coragem de se levantar para nada. Ele pegou aquele homem nos braços, levou para o carro, e lá ele levou para o hospital. Trataram dele no hospital, depois levou para uma clínica. Aí eu pergunto, esse homem fez a diferença numa vida ou não fez? Quantos fariam? É um ser humano, com alma, com físicos e sentimentos, como eu e com você. Muitos podem passar e não dar a mínima atenção, mas alguns procuram saber o que está acontecendo. A igreja tem o dever, a obrigação de não olhar e passar, de não ver na televisão e continuar vivendo como se fosse algo normal. Não é normal. Neemias não viu como normal. Nós não podemos ver como normal. Por isso eu posso lhe dizer o seguinte, que ele, Neemias, foi constituído por Deus para reedificar os muros de proteção da cidade de Jerusalém. E eu encontro 3 coisas que estão no livro de Neemias, no capítulo 6. Ou pelo menos começando aqui do capítulo 1 até o capítulo 6, nós encontramos algumas coisas que eu classifiquei como que ele foi um edificador eficaz. E que eu posso tirar lição para mim e vocês também para de vocês. Primeira coisa que eu encontrei foi que ele observou a oração. E quando a gente analisa e calcula o tempo que ele passou orando, 120 dias orando e jejuando, até o ponto de chegar diante do rei e o rei falar, o que é que você tem? Por que é que você está triste? O semblante caído. 120 dias orando e jejuando e pedindo a Deus que desse graça quando ele comparecesse diante do rei para pedir o que ele precisava pedir. Diz a palavra do Senhor, no versículo 11, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem, que ele se referia, o rei. E ele completa dizendo, nesse tempo, eu era copeiro do rei.
120 dias como base de oração. No momento que ele recebe o chamado de Deus, ele vai para a oração. No capítulo 4, nós encontramos, capítulo 4, versículo 9. No momento que ele começa a enfrentar lutas e dificuldades, há muita gente que com luta e dificuldade começa a lamentar, começa a se debater, ao invés de cair aos pés do Senhor. Quero contar uma experiência bem pequenininha antes de ler esse versículo. É que esses dias eu estive lá, eu tinha que fazer a minha mudança, eu vendi o apartamento que nós morávamos, eu tinha que fazer a mudança, tinha que resolver uma série de coisas, tinha que ir ao médico, tinha muita coisa para fazer em apenas uma semana. Cheguei na quinta-feira e saí na outra quinta-feira. Mas muita coisa mesmo. E só eu. E contratei pessoas para me ajudar, mas muita coisa para fazer. E quando foi na quinta-feira de manhã, eu tinha perdido o documento do carro. Eu já tinha ido lá fazer uma tentativa para resolver uma outra coisa, uma fila quilométrica. Aí 7 horas da manhã, eu me ajoelhei e disse: Senhor, eu só tenho hoje para fazer. E agora, o que é que eu faço? Aí comecei a colocar diante de Deus aquilo que eu precisava fazer. Quando eu cheguei no momento que eu precisava ir no lugar que era para tirar a segunda via do documento do carro, aí eu disse: Senhor, aquela fila quilométrica, o que é que eu vou fazer? Ele disse: levante e vá para lá. 8 horas eu estava saindo de casa, 8h30 eu cheguei lá, 9 horas eu entrei, que só abria de 9 horas, e 9h30 eu estava saindo para a glória de Deus. Se fosse de dia, no horário normal, eu não teria conseguido. Mas Deus me deu vitória. Por quê? Eu fui lá para a oração, pedi a Deus como organizar o meu dia, a fim de que eu chegasse no final do dia e tivesse resolvido tudo. Eu quero dizer a vocês que a oração funciona. Irmãos, funciona mesmo. Deus, Ele dirige a nossa vida quando nós verdadeiramente colocamos a nossa vida nas mãos dEle. E aí nós encontramos o quê? Ele orou por sucesso. Foi o capítulo 1, versículo 11, agora no capítulo 4, versículo 9, quando ele estava enfrentando luta, aí ele disse: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. E no momento em que eles estavam querendo intentar contra a obra do Senhor, ele orou e em seguida ele tomou as providências. Já imaginou? Será que nós estamos agindo desse jeito, em termos de colocar primeiro diante de Deus as nossas necessidades, para daí então a gente saber como agir? Depois a gente vai mais para frente, no capítulo 6, versículo 9, e aí a gente encontra ele falando o seguinte: porque todos eles procuravam atemorizar-me, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Veja a conclusão: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Será que a gente não aprende com alguma coisa que ele pede também o fortalecimento das mãos para não esmorecer no momento da dificuldade? 120 dias de jejum e oração, irmãos. Ele estocou a oração ali, mas no momento em que ele precisa de fortalecimento, no momento que ele precisa realmente reagir contra aqueles que o atacavam, Sanbalat, Tobias, capítulo 3, 6, versículo de 1 a 3 diz, que tendo ouvido Sanbalat, veja quem são as pessoas que se levantaram para acabar com Neemias, tendo ouvido Sanbalat, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Aí completa ele dizendo: enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Nós vamos comentar já a respeito disso aqui, mas o que eu quero mostrar a vocês, que em todo o livro de Neemias nós encontramos sempre a oração como base.
Essa igreja chega aos 39 anos de existência. Vocês já imaginaram se não existisse oração? Eu quero dizer que eu voltei há muitos anos atrás, nunca mais eu tinha cantado com tanto gosto, com tanto prazer, que a gente chega na igreja agora, você tem que aprender o canto que está sendo projetado lá, e o momento da adoração, como é que fica? A maior parte do tempo é só você aprendendo o canto, na outra semana já não canta mais. Eu quero dizer a vocês, existem igrejas, aqui nesse estado, não vou citar onde é, igrejas que eu fui participar da igreja, o culto de oração, a segunda-feira, começava às 7:45, 8h15, o culto encerrava. E o culto era composto do seguinte, se for aqui, pastor Zé Rivaldo, eu tenho certeza que não é, lhe conhecendo eu tenho certeza que não é assim, mas o culto se constituía do seguinte, alguém se levantava e citava um versículo. Depois o outro citava outro versículo, fazia uma oração e voltava-se para casa. Era o culto de oração. Lembro até de um colega nosso que ele era pequenininho e ia para esse tipo de culto de oração e cada um apresentava um versículo e ele se levantou e resolveu falar um. E no momento o versículo dele foi Jesus, Jesus, 33, 33. Resolvida a situação, ele também tinha um versículo. Irmãos, essa não é a oração, ou não foi a oração que Neemias fez. Essa não deve ser a oração que nós devemos fazer. Mas nós devemos chorar, implorar, insistir e dizer, Senhor, nos abençoa. A segunda coisa que eu classifiquei como um edificador eficaz foi o caso da persistência dele. Primeiro eu citei que foram 120 dias de oração, certo? Agora, para ele sair da cidadela de Suzã até Jerusalém, ele gastou 60 dias de viagem. 120, agora a metade para viajar. Aí vocês vão ficar pensando, e quanto tempo será que ele passou para construir os muros? Olha que era uma obra majestosa. 120 para orar, 60 para viajar. Então vamos lá. No propósito Deus chamou Neemias, ardeu o coração. Ele ficou com o coração ardendo de desejo de servir a Deus e de simplesmente ele não se acomodou com a situação que ele estava vivendo e que estava ouvindo. É isso que eu quero, em nome do Senhor Jesus, fazer com que os irmãos entendam. A gente pode escutar, mas a gente pode interferir. É necessário interferir, é necessário fazer alguma coisa. Deus nos chamou para sermos participantes e não para assistirmos a história acontecer. Aí o que é que a gente vê? Capítulo 2, versículo 12 diz que de noite, depois da chegada, ele saiu pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e da porta do monturo, e ele contemplou os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. O que a gente vê é que antes dele começar a obra, se você ler o livro, você vai descobrir que ele não comentou com ninguém, mas ele saiu pesquisando, saiu de noite no seu animal e saiu rodando e vendo o que é que ele ia poder fazer. A segunda coisa que eu vejo aqui no caso da persistência, é que ele não se associou com pessoas estranhas na fé. Irmãos, muitas vezes a gente diz, não importa de onde está vindo a ajuda, o importante é que está vindo a ajuda. O certo é aquele pastor lá do galpão pode ter pensado, olha, eu te falei, Deus já mandou alguém, será que vai dar uma contribuição aqui? Pensa-se logo no dinheiro, na maneira como a gente vai encontrar para facilitar as coisas. Mas, irmãos, a gente encontra um pouquinho só na frente. Capítulo 6, versículo 4. A insistência daqueles que ele considerava e que realmente eram inimigos da obra. Quatro vezes enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. No capítulo 6, versículo 5... a resposta dele foi sempre essa: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer para
por que cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter com vocês? Porque muitas vezes a gente para o que está fazendo, para escutar conselho de terceiros ou de quartas pessoas. Nós precisamos nos concentrar naquilo que Deus nos comissionou. Qual a comissão, ou qual o chamado de Deus para a sua vida? Qual o chamado de Deus para esta igreja, sustentada por 39 anos e que o Senhor sustente até a volta de Jesus Cristo? Amém? Mas para isso é necessário termos os nossos olhos firmados em Jesus Cristo e termos como o alvo que Ele colocou diante de nós, o objetivo para alcançarmos, e nunca voltar para ficar trocando ideias com o populacho, com as pessoas que não fazem parte da obra. Os nossos olhos têm que estar no Senhor Jesus e o alvo é cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ele sempre deu a mesma resposta. E tem outra coisa aqui que eu descobri, que vocês podem ver também no livro de Neemias, que ele combateu até os inimigos que estavam dentro do grupo de judeus. Existem inimigos dentro da igreja, que quer desviar o alvo da igreja. A gente precisa prestar atenção. No caso de Neemias, foram os próprios judeus que começaram a escravizar os seus compatriotas. Eles ficaram sem dinheiro, eles estavam vendendo comida, emprestando dinheiro a juros, para poder ganhar em cima da miséria dos outros. Eles estavam ali trabalhando como os outros. E daí o que é que a gente vê? Neemias, ele se revoltou contra isso, ele combateu a oposição dos inimigos, mas combateu também a oposição que se levantava no grupo das pessoas. Veja, capítulo 4, versículo 3. Houve inimigos de fora, e depois que ele estava construindo, eles disseram, deixa que eles edifiquem. Mesmo que eles venham a edificar, até uma raposa vai derrubar. Mas não foi assim. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, desculpa, o 4. É o 3 ou 4 que eu falei? O 3. Capítulo 4, versículo 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Esses fracos vão fazer alguma coisa? Irmãos, nós éramos considerados lá no seminário, pastor Edson também fazia parte do grupo depois, né? Nós éramos considerados a escola. Isso daqui veio lá do interior do Ceará. Magrinho, como ele falou, cabelo vermelho, agora pintou. Eu era chamado lá de Davi Miranda, alguém aqui sabe quem era Davi Miranda? Missionário da igreja Deus é Amor, porque ele me chamava de pentecostal. Então nós éramos assim, considerados os pequenininhos. Eu olho para essa obra aqui, eu vejo que Deus realmente levantou para ficar aqui. Glória a Deus por isso. Eu vou lá em Garanhuns, visitei o pastor Edson lá em Garanhuns. Eu vi que Deus chamou o pastor Edson e tantos outros que participaram do grupo, não é verdade? Deus tem feito coisas grandes. Porque houve dedicação na oração. Porque houve observação àquilo que Deus queria, o alvo que Deus tinha e o alvo que Deus tem para nós no dia de hoje. Quero concluir que para que tudo isso viesse a acontecer, houve necessidade da última coisa que eu queria compartilhar com vocês. Sabe quantos dias Neemias e o grupo que Deus levantou passou para reconstruir os muros e completar a obra? Vocês lembram? 120 dias orando, 60 dias viajando e 52 dias para concluir a obra. A base sólida que a gente encontra aqui é a oração. Segundo lugar, é persistir no alvo que Deus tem colocado, que colocou para Neemias, para o povo judeu, que colocou para esta igreja, de ser verdadeira testemunha, de representar o Senhor Jesus aonde quer que venhamos a pôr a planta do nosso pé, de olhar para o miserável como miserável, mas que Deus pode restaurar, de interceder pelos que estão sendo mortos. Ninguém tem o direito de fazer
o que está sendo feito nos presídios aqui no Brasil, do que está sendo feito pelo Estado Islâmico, a igreja na Síria devastada. Nós temos irmãos evangélicos lá na Síria, no Iraque, sendo acabado, Estado Islâmico acabando com os cristãos. Estamos intercedendo, fazendo alguma coisa? Hoje eu recebi um WhatsApp de um pastor amigo, onde pediu para que 9 horas nós nos reuníssemos, aonde estivéssemos, para fazer uma oração e pedir a Deus para acabar com todo esse ataque existente no Iraque, na Síria, contra os cristãos. Hoje também eu li, num site da Globo, a repercussão que está tendo o ataque dos Estados Unidos. Não estou aqui defendendo o que está sendo feito, nem tampouco eu estou atacando, apenas citando o caso. 2013, se eu não me engano, houve uma ameaça do então presidente Barack Obama para que não mais fossem usadas as armas químicas, que são proibidas. Mais de 1.400 pessoas mortas através desse método. Muita gente ficou conduído dessa situação, mas ninguém teve a sua pele queimada, falta de ar, queimando tudo, pulmão e a pessoa morrendo. Crianças, civis, passando por toda essa coisa, e a gente muitas vezes não se compadece. Essa semana, mais um outro ataque. E aí os Estados Unidos reagiu. Nós temos, irmãos, a igreja do Senhor Jesus está sofrendo lá. E nós precisamos interferir. Sudão do Sul. Meus irmãos, são crentes que foram perseguidos pelo islamismo, até que finalmente deram a libertação para que eles pudessem formar o seu próprio país. Mas estão passando necessidade. Coisa mais importante para uma pessoa no Sudão é um cobertor, por conta do frio à noite. Talvez tenha pessoas aqui que nem saibam disso, mas é a necessidade do povo de Deus. Se não podemos mandar um cobertor, podemos gastar alguns minutos de joelho para pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Neemias se compadeceu e ele se doou para fazer a obra do Senhor. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, que teve como base o conhecimento da palavra. Ele conhecia a palavra. E quando os inimigos compraram os profetas, aqueles que deviam ser o representante de Deus, para levar Neemias a cometer um ato e terminar sendo incriminado, que era de ir para a casa de Deus se guardar lá. Veja que do capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 12, diz: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, ou estava separado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite e virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que eu enviara, ou que tal profeta falou contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. O próprio profeta, representante de Deus na época, chegou e disse: vem, mas ele conhecia a palavra que ninguém podia se proteger dentro do templo. Aí o que é que a gente encontra? Ele podia encontrar: bem, já que vão me matar, eu vou me proteger. Não é assim? Primeiro eu. Mas ele não, de jeito nenhum. Ele conhecia a palavra. Precisamos conhecer a palavra. Hoje um irmão lá no hotel me perguntou: na sua igreja tem escola bíblica? Aqui tem escola bíblica, não tem? Pastor, tem, graças a Deus. Eu falei: infelizmente algumas igrejas estão esquecendo esse princípio, porque é ali onde o crente é edificado, é ali que ele vai conhecendo Deus e vai sabendo qual o desejo de Deus para a nossa vida. Não é verdade?
Então, Neemias conhecia e nós precisamos conhecer. Ele sabia que não podia, de forma alguma, contrariar a palavra de Deus. O direito ou o dever de transmitir a palavra, também ele levou como base para a vida dele. Concluí com o capítulo 8, versículo 13. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante das portas das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Eu vou encerrar porque eu me alonguei demais. Mas naquele dia, foram cerca de 6 horas de leitura da palavra, e o povo em pé, ouvindo a palavra e lamentando. Se você concluir a leitura, você vai descobrir que o povo começou a lamentar. E Neemias disse, hoje não é dia de choro nem de lamento, é dia de alegria. Porque a obra tinha sido concluída. Em primeiro lugar, porque Neemias observou a oração. Em segundo, porque ele ficou com seus olhos no alvo. E em terceiro, porque ele conhecia a palavra. Igreja, ou terceira igreja presbiteriana. Se essa igreja tem sobrevivido, está viva até hoje, é porque essas coisas têm sido observadas. Mas quem sabe Deus hoje pode ter trazido para vocês uma palavra de despertamento para olhar o mundo com outros olhos, com os olhos de Deus. E podemos fazer alguma coisa interferindo naquilo que está acontecendo. Você acha possível isso? Amém? Curve a sua cabeça. Vamos orar. A base do nosso chamado é a oração. As prioridades, o alvo que Deus colocou para nós. E para permanecermos firmes, precisamos conhecer a palavra do nosso Deus. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos porque Neemias deixou um exemplo para que nós pudéssemos observar. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós precisamos interferir na história. E agora, como igreja do Senhor, nós queremos interferir no que está acontecendo na Síria. Deus, em nome de Cristo Jesus, tem misericórdia, Senhor, daquele povo já tão sofrido. Meu Pai, em nome de Cristo, que essa situação seja dado um basta. Que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, esteja trazendo libertação para aquele povo, em especial para a igreja do Senhor naquele lugar. Meu Deus, entra com providência também no Iraque. Que esse maligno Estado Islâmico seja destruído para a glória do Teu nome. Deus, dá libertação para o Teu povo ali no Iraque. Deus, em nome de Cristo Jesus, queremos interceder também pelo Sudão. Em nome de Cristo Jesus, tem misericórdia do povo do Sudão do Sul, que está passando fome, necessidade. Um país totalmente destruído, Senhor, pela guerra civil. Tenha misericórdia, Pai. Deus, olha a igreja, um país evangélico que está sofrendo por conta da opressão islâmica. Ó Deus, em nome de Cristo, olha para as pessoas que estão encarceradas ali, Senhor, em Roraima. Pedimos também, Senhor, pelos aqueles que estão em Manaus encarcerados, pelos que estão ali em Natal, em tantos outros presídios, Senhor, sofrendo opressão, sendo, Senhor, tratados como animais. Sabemos que muitos deles, Senhor, não têm culpa, mas a maioria tem culpa, Senhor. Mas, meu Deus, se compadece, são seres humanos que precisam de uma oportunidade de ter um encontro com o Senhor. Queremos olhar o mundo com outros olhos, Senhor. Que essa igreja, que nós possamos fazer a diferença para a glória, a honra e o louvor do Teu nome. Que Deus abençoe. Não faça apelo hoje,
o Espírito Santo certamente tocou o seu coração. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.